Oi amigos, amigas do Face, estamos aqui na Cidadania, já tocando o nosso prefixo para os 60 minutos, Ernesto Albuquerque produzindo e apresentando 60 minutos, e Oswaldo Tonelli do outro lado do aquário para acionar os botões eletrônicos aí. Um resumo das notícias do dia, hoje neste dia 15 de março de 2017, dia, por sinal, estamos tendo aí muitas manifestações contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. E nós estamos aqui fazendo o nosso resumo a partir de agora, o nosso resumo diário de notícias. E vamos então começando a transmissão também pelo Face. Vamos lá. São 13 horas e 10 minutos, muito boa tarde. Ernesto Albuquerque e Oswaldo Tonelli para a apresentação dos 60 minutos. O jornalismo com credibilidade da cidadania, 14 anos no ar. Que maravilha! Vamos debutar logo, né, Tonelli? 15 aninhos, né? O ano que vem. Pois é, uma boa tarde a todos. Estamos neste dia que tem aí a lista, a famosa lista de Janot, que não é a lista de Schindler, circulando por todos os lados. Estaremos mostrando um resumo das informações daqui da cidade, do Brasil e do mundo. Eu chamo os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. As nossas agendas de amigos, amigas, aniversariantes desse dia 15 de março. Estaremos destacando a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. Também as notícias aqui da cidade, segundo os blogs noticiosos da Estância Turística de Avaré. Também estaremos falando do drama da Samarco, que está meio esquecida, né? Estaremos também falando do Dia do Consumidor e também estaremos mostrando as manifestações em todo o Brasil que estão acontecendo em razão da reforma da Previdência, principalmente, e da reforma trabalhista. E estaremos também mostrando as informações de história hoje. E hoje é dia... foi o dia da morte, né, do Tim Maia, foi exatamente hoje. Contar um pouquinho da vida do grande Sebastião Maia, o Tim Maia, grande músico, realmente, que até hoje o som dele é um som extremamente atual. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagite, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 13 minutos. Gerreal Palmeira, lá de Cerqueira, está mandando um abraço para a gente, para todos nós aí, e quero saudar a luta de todos os profissionais que hoje entraram em greve na luta aí por mais direitos, né? Não podemos abrir mão dos direitos, realmente, né? Daqui a pouquinho a gente manda abraço para os demais. Também o Mauro Gonçalves, lá de São Paulo, está entrando na nossa página, a Marisa também, enfim, os amigos. Daqui a pouquinho a gente fala de todos eles que estão entrando na nossa página do Facebook. Avenida Paranapanema 263, o endereço da NT Chaveiros, 3732-1779, 997-61-1501. Tá aí. Realmente, sempre 24 horas no ar, o nosso amigo Nelson da NT Chaveiro. Também nós temos a UDI, Ressonância Magnética, tem 2 equipamentos, um de campo fechado e campo aberto, e equipe especializada, esse pessoal todo atendendo muito bem, lá pertinho da Santa Casa, na Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, sempre de segunda a sexta-feira. Prestação de serviços aqui na Cidadania FM. Quem é que perdeu os documentos aí? Deixa só localizando aqui para a gente
dizer quem perdeu os documentos. Jorge Henrique de Oliveira perdeu todos os documentos, ele tem telefone, caso você encontre, 99742 5293, 99742 5293. Está escrito na frente Leboi, ele é o próprio, né? Então, o Leboi, conhecido como Leboi, que é o Jorge Henrique de Oliveira, perdeu os seus documentos. Quem o encontrar pode ligar para o telefone que nós citamos aí, 997 42 52 93, ou traga aqui na rádio Cidadania FM, no Largo São Benedito 115. Amigos aniversariantes, vamos mandar um abraço para a Rosana Troia, que aniversaria hoje, a Sandra Regina Arca, a Cidinha Silva, também a Érica Cristina Brabo, o Cláudio Duarte, o Ronaldo Carim, também a Andressa Viana dos Santos, Mário Pedroso, Zoé Mengual Pepe, Liliana Bizarro de Oliveira, também o José Adriano Pereira, Prita Ardivo, Morena Viana, a Priscila Dubois lá de São Paulo, Cristiano Castilho, Andréia Paixão, Roberto Andrade. Tá aí, parabéns aí a todos os amigos, muita gente aniversariando hoje. Daqui a pouquinho eu mando um abraço para os amigos que estão aqui na nossa lista, né, da Cidadania FM, na nossa agenda da cidadania, e nós já estamos aí transmitindo ao vivo para todo mundo através do Face, e também estamos na internet, né, no www.radiocidadania.com.br. Só complementando aqui o texto do nosso amigo Gerriel, gostaria de mandar um abraço e saudar a luta de todos os profissionais hoje entraram em greve na luta por seus direitos. Um grande abraço a você e a todos que te ouvem. Obrigado, Gerriel, lá de Cerqueira César. E a Sônia Helena de Josué Bonifácio, São Paulo, está presente. Dia de greve nacional, instituições democráticas em frangalhos no Brasil. SOS, SOS. Tá aí, Sônia, é verdade. Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, lá. Um abraço para a companheira aí, com certeza, né? O Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, também lá de São Paulo. Estamos aí quase internacional, hein, Titonelli? Desejando boa tarde para o Oswaldo, Otávio. Desejou boa tarde para o Oswaldo, para o Ernesto, boa tarde, povo de Avaré, e sempre na Rádio Cidadania FM, Avaré, São Paulo. Um abração para o cerimonialista Mauro Gonçalves Pérez. Também conosco a Marisa Dickler, o Mauro Gonçalves Pérez, que já falei, o Hélio Pereira e a Valéria Valim Coutinho. Parabéns a todos aí, obrigado, agradecido mesmo. E podem compartilhar, viu? E o Paulo de Matos Comóvel, opa, uma audiência honrosa aí para nós, o Paulo de Matos lá em Araçoiaba nos ouvindo. Abração, Paulo. Está dizendo aí, para aqui o rádio meter bronca, opa, pela democracia, pela soberania nacional, por um futuro de dignidade para todos os brasileiros. Tá falado, Paulo, é isso aí. Esses são os nossos objetivos, né? Realmente o Brasil precisa passar a limpo, né? Porque realmente nós estamos vivendo uma quadra aí bastante complicada, né? Um abração para o Paulo. Paulo, que já não está morando mais em Avaré, está lá em Araçoiaba e está acompanhando também através do Face. Aliás, a propósito, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar, ser quase uma hora, o depoimento do ex-presidente Lula para o juiz Dr. Ricardo, lá de Brasília. É um processo daquela história que o Delcídio falou, que tentaram comprar o silêncio do Nestor Severo, aquela para ele fazer delação. Olha, eu não sei se o Tonelli viu, eu vi inteirinha o depoimento do Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, foi um depoimento, viu? E que depoimento, viu, Tonelli? Realmente a gente acompanhou, foi de uma sinceridade, de uma contundência exemplar, citou dados de memória, e realmente o Lula está em grande forma, viu, Tonelli? Tá? Fisicamente a gente vê que está mais envelhecido, mas ele realmente falou o que queria, né? O juiz ouviu, né? A própria Lula reconheceu
que ele aguardou pacientemente para contar os fatos a um juiz imparcial. E vale a pena, você que quer ter uma opinião crítica, assistir a esse, de preferência na totalidade, se tiver tempo, assistir a esse vídeo. Realmente é um vídeo aí que eu diria até mesmo histórico, guardado certamente. A pessoa vai dizer, não, porque quem é simpatizante gosta, quem não é simpatizante não gosta. Não é essa a questão. Ele faz ali um resumo que foi muito importante, mostrando, né, a justiça tem que abrir espaço para a imparcialidade. Não podemos aceitar juiz que é partidário, né, que para uns, quando o Fernando Henrique foi depor lá em Curitiba, o Moro faltou botar um tapete vermelho para o Fernando Henrique, viu? Agora quero ver com o Lula, agora vai ser por esses dias, né? Vai depor lá, ver como ele vai se comportar. Se vai deixar o Lula falar que esse doutor Ricardo lá de Brasília permitiu que o espaço era para ele fazer a própria defesa. E ele fez a defesa das suas decisões, da sua postura, falou tudo aquilo que precisava falar, e o juiz, como um bom juiz, ouviu o que ele tinha para falar, para se defender. Inclusive a Marisa mandando um recado, que todos possam refletir nesse 15 de março sobre as perdas dos direitos trabalhistas presentes na reforma da Previdência Social. E a gente vai direto a Brasília com o primeiro bloco de informações do Nacional Informando. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Ônibus circulam normalmente no Rio, apesar de anúncio de paralisação. Após 6 anos de guerra na Síria, Assad se mantém no poder. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Apesar da greve anunciada pelos motoristas e cobradores na cidade do Rio de Janeiro, a circulação de ônibus no Grande Rio não foi prejudicada. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores aprovou a paralisação em protesto contra as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo governo federal. A Rio Ônibus informou que os consórcios da cidade do Rio de Janeiro mantêm o planejamento para uma operação normal. O presidente Michel Temer se reúne hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, e presidente do TSE, Gilmar Mendes. Os detalhes da reunião com a repórter Daniele Soares. O presidente Michel Temer vai se reunir com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Eunício Oliveira, e do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, para tratar da reforma da Previdência. O encontro acontece no dia em que trabalhadores em todo o país se mobilizam em uma greve geral contra a proposta. O governo reforça a afirmação de que as mudanças nas regras previdenciárias são necessárias para reduzir o déficit nos cofres da Previdência. Mas os trabalhadores e organizações como a OAB criticam o texto, dizendo que a medida retira direitos sociais dos trabalhadores. O texto enviado pelo governo propõe idade mínima de 65 anos e, no mínimo, 25 anos de contribuição para o trabalhador ter direito a se aposentar. Caso queira receber o benefício integral, o brasileiro vai precisar contribuir 49 anos. De Brasília, Daniele Soares. 6 anos depois do início do conflito na Síria, o governo de Bashar al-Assad continua no poder graças a aliados como Rússia e Irã. A oposição perdeu seu reduto em Alepo para o líder sírio e as negociações lançadas em fevereiro pela comunidade internacional em Genebra continuam bloqueadas. Segundo o último balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o conflito já deixou 1 milhão de feridos, 320 mortos e cerca de 5 milhões de refugiados. A Justiça manteve a suspensão da cobrança por despacho de bagagem em aeroportos brasileiros. O recurso da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, foi negado pela Justiça Federal de São Paulo. A resolução da ANAC previa o fim das franquias e a possibilidade de cobrança de valores adicionais para a remessa de malas e outros itens. Edição Paula de Castro, apresentação José Carlos Andrade, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos.
13 horas e 24 minutos, previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, mínima de 18, máxima de 29 graus centígrados, com possibilidade de chuva de 4 milímetros, principalmente à tarde e à noite. Nós temos aí uma umidade relativa do ar de entre 47% e 94%, o vento soprando nesse momento a 11 km horários e o sol nascendo às 6h18 e se pondo às 18 horas e 31 minutos. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a previsão aí para o dia de hoje, segundo o Clima Tempo. Hoje abrimos o Clima Tempo, né? Porque realmente a temperatura está bastante quente por essas bandas aqui. Vamos abrir aqui o Avaré Urgente. Zena Araújo será confirmado como novo secretário de comunicação de Avaré. O locutor da Rádio Interativa, indicado aí pelo Jô Silvestre como secretário de comunicação. Vai continuar o programa, Tonela? Será que vai continuar ou não? Não pode, não. Acho que é incompatível, né? Não tem muito sentido o secretário de comunicação ser digamos, se manifestar diariamente no microfone. Não acho que é incompatível esse tipo de coisa, de atividade. Mas, de qualquer maneira, o problema não é exatamente nem do Titanelli nem meu, né? Na verdade, eles que têm que fazer aí o seu trabalho, e foi uma escolha, certamente, que tem o dedo do Campos Machado. E Jairinho pede informações sobre o farol lá do camping. O vereador quer que empresa de Zona Azul forneça a segunda via do TikTok, o Coronel Morelli, que fez essa observação. Creche paralisa atividades após 3 meses sem reparo da prefeitura, e são as notícias principais aí do Avaré Urgente do Marcelinho. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria das creches. Desde segunda-feira, dia 13, a creche Santa Terezinha de Avaré paralisou seus serviços, alegando dificuldades financeiras devido à falta de repasses da prefeitura. Na terça-feira, dia 14, representantes da Prefeitura e das creches Santa Terezinha se reuniram. A Prefeitura destaca que o encontro serviu para esclarecer às 6 sobre o termo de parceria a ser firmado com as citadas entidades, de acordo com a legislação vigente, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro. Então, tá bom. Quer dizer, tomara aí que haja realmente uma sintonia, né, para que as crianças não sejam prejudicadas. Um abraço para a Toninha de Ângeles, também para o Rodrigão, que é colaborador aqui da Cidadania, diz que está na sintonia. Sábado vai estar por aqui, Rodrigo? Responda online para mim aí, ó. Sábado, 4 horas da tarde, hein? E sábado também tem o Dia Internacional da Síndrome de Down, aqui pertinho da gente, no Matilde Vieira, a partir das 10 horas da manhã. Vamos direto a Brasília, lembrando aí o triste episódio da Samarco. Vamos lá. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tomou uma decisão para uniformizar as sentenças de todos os processos envolvendo a interrupção do abastecimento de água após a tragédia de Mariana. De acordo com o incidente de resolução de demandas repetitivas, cada pessoa prejudicada terá direito a receber R$1.000 como indenização por danos morais. A decisão do tribunal é da última sexta-feira. Ela vale para moradores de municípios do Espírito Santo banhados pelo Rio Doce que tiveram problemas com a interrupção do abastecimento de água potável. Entre as cidades estão Colatina e Baixo Guandu. A indenização também deverá ser paga a residentes do distrito de Regência, no município de Linhares, onde ocorre o encontro do rio com o mar. O valor de R$1.000 foi estipulado considerando que a interrupção do abastecimento foi inferior a 5 dias. Conforme a decisão, para reivindicar a indenização, é preciso ingressar com uma ação judicial apresentando contas de água que comprovem a residência em um dos municípios afetados. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a Samarco não pode mais recorrer. A tragédia de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem de Fundão, pertencente à mineradora Samarco, levou devastação à vegetação nativa e poluição à bacia do Rio Doce. 19 pessoas morreram e comunidades foram destruídas. O episódio é considerado a maior tragédia ambiental do país.
Procurada, a Samarco disse que tomou conhecimento da decisão da Justiça Capixaba. A Fundação Renova, criada pela mineradora para gerir as ações de reparação dos danos da tragédia, disse que já vinha indenizando individualmente em R$ 880 os prejudicados pela interrupção no abastecimento de água. Pessoas com necessidades especiais, menores de 12 anos, gestantes e idosos estão recebendo ainda um acréscimo de 10% desse valor. Segundo a Fundação Renova, até o momento, 28 mil pessoas estão sendo atendidas por esta indenização, tanto no Espírito Santo como em Minas Gerais. Aproximadamente 8 mil delas já tiveram acesso aos valores. Da Agência Brasil em Belo Horizonte, Léo Rodrigues. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 30 minutos. Obrigado, Adriana Paz, que está dizendo que tem muita terra atrapalhando a rua. É bom dizer qual é a rua que ela mora para a gente poder citar aqui, né? São 13h30. Quem morreu foi o ex-prefeito de Itaguaí, que faleceu aos 65 anos. Pois é, a vida realmente traz aí as surpresas. Só me lembrar direitinho o nome do Zaga, né? Exatamente, Luiz Gonzaga Lança. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. Foi vereador na cidade de Itaguaí, de 83 a 88, 89 a 92, vice-prefeito de 97 a 2000 e 2005 a 2012. E encerrou a sua carreira política como prefeito de 2013 a 2016. Está aí, condolências à família do Zaga, né, que foi uma pessoa importante aí na região. São 13 horas e 31 minutos, algumas observações do Jornal do Goiê a respeito da última sessão de Câmara. O prefeito disse que vai repassar verba para a creche semana que vem. Um rapaz sem experiência não governa, diz vereador. É uma frase aí tirada de uma argumentação que nós fizemos, né, que era importante. Na verdade, nós estamos nos referindo na Palavra Livre, que é importante montar a equipe completa, está faltando ainda alguns secretários, e realmente é importante que haja, digamos, pessoas experientes para ajudar a governar a cidade, para sugerir as medidas que realmente são importantes. E a gente percebe que esse vácuo existe. Não há, assim, uma definição clara das prioridades da cidade. Há a informação que no dia 10 de abril deverá haver uma licitação de um determinado valor e justamente o registro de preços para justamente pintar postes, pintar bancos, pintar guias. Então acho que o prefeito está na hora de definir bem qual é, afinal, a prioridade número 1 do município. É a saúde, a educação, buraco na rua. E, na verdade, essa equipe é importante que dê respaldo ao prefeito, porque a gente sabe da pouca experiência administrativa, nenhuma, aliás, do atual prefeito municipal. Isso não quer dizer que não possa ser um bom prefeito. Pode até ser um bom prefeito, vai aprendendo essa coisa toda, né? Se for bem intencionado, sem dúvida, a gente acredita nisso. Agora, precisa ter equipes competentes na saúde, na educação, na assistência social, que dê sugestões visando o interesse coletivo e tudo mais. Mas estamos no aguardo ainda de uma definição desses aspectos. E o Barreto citou na última sessão de Câmara a questão do atraso do carnê do IPTU, que acabou virando pauta de comentários, discussões na Câmara Municipal. E é importante realmente que esse carnê só vai chegar em abril, e me parece que serão 8 parcelas. Então cada parcela, quem for parcelado, pagar parcelado, vai acabar tendo um valor mais alto em cada parcela, já que não serão 10, e sim apenas 8. Servidores da limpeza estão trabalhando sem uniformes e sem luvas. E saiu uma notícia lá na Câmara hoje de manhã que até estão tendo dificuldade para ter vassouras, viu, Titanelli? Teriam que comprar vassouras do próprio bolso. Pelo menos é que surgiu essa notícia. Não quero acreditar que seja verdadeira, mas ouvimos isso na Câmara hoje. O vereador Statti criticou o serviço de tapa-buraco na cidade. Realmente precisa, a coisa precisa ser mais azeitada, mais coordenada, na verdade. Voltamos a Brasília com mais um bloco de informações.
Nacional, informando 13h34. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Em Brasília, o Ministério é ocupado em dia de mobilização contra a reforma da Previdência. Inflação pelo IGP-10 cai de 0,14% para 0,05% e acumula 5,11% em 12 meses. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A inflação medida pelo Índice Geral de Preços 10 ficou em 0,05% em março. A taxa é inferior aos percentuais de fevereiro e de março deste ano. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGP-10 acumula 1,07% no ano e 5,11% em 12 meses. A queda da inflação foi influenciada pelos preços no atacado e no varejo. O dia em São Paulo começou sem metrô e ônibus. Houve também vários bloqueios no trânsito por causa da paralisação nacional contra as reformas trabalhista e da Previdência Social. O metrô atende diariamente mais de 3 milhões de pessoas. A Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 118 quilômetros de lentidão na região do centro. Em Brasília, o Ministério da Fazenda é invadido por manifestantes no Dia Nacional de Mobilização contra a reforma da Previdência. Da esplanada dos ministérios, a repórter Ana Luísa Prazer tem os detalhes. Aqui no Ministério da Fazenda é possível ver bastante caco de vidro no chão. Janelas do prédio foram quebradas no momento da ocupação por volta das 5 da manhã. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 2.000 pessoas ocupavam o prédio quando mais manifestantes que estavam concentrados em frente à Catedral de Brasília fizeram uma passeata junto aos que estavam aqui no Ministério. E por conta das manifestações, uma das pistas da esplanada foi fechada e o trânsito foi desviado. Diversas centrais sindicais e movimentos sociais estão reunidos em frente ao Ministério. A promessa é que professores se unam a essa manifestação ainda na manhã de hoje. Um dos líderes do MST, Marco Antônio Barata, conversou com a nossa reportagem e informou que o prédio do Ministério ficará ocupado até que o movimento do Sem Terra consiga uma audiência com o presidente do Senado e com o presidente da República para debater a reforma da Previdência. De Brasília, Ana Luísa, prazer. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou que os ônibus vão realizar a Operação Tartaruga na capital São Luís entre as 10 e 11 horas da manhã em apoio ao movimento contra a proposta da reforma da Previdência. De acordo com o sindicato, os ônibus não vão parar, mas vão andar com velocidade reduzida. Edição Paulo de Castro, apresentação de Wilson Santa Fé e trabalhos técnicos de Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h38, NT Chaves com a gente, na Avenida Paranapanema 2613, o telefone 24 horas ao 997-61-1501 e o fixo é 3732-1779, Avenida Paranapanema 263. Também a UDI Ressonância Magnética, Unidade de Diagnóstico e Imagem, Rua Mato Grosso, número 800, telefone é 3732-3264, das 7 às 18 e de segunda a sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha como está o movimento nacional de paralisação hoje. Temos aqui um resumo feito pelo site UOL, vários estados, segundo este site, são 18 estados e o Distrito Federal, todos aí com manifestações. O Dia Nacional de Paralisações e Greves contra as reformas da Previdência Trabalhista propostas pelo governo de Michel Temer, que ocorre nesta quarta-feira, atingindo, portanto, 18 estados e o Distrito Federal. A cidade de São Paulo, Curitiba,
e Salvador foram as que registraram maiores reflexos no trânsito por conta das paralisações do transporte público e de protestos em vias importantes. Mais atos devem ocorrer ao longo do dia nas capitais brasileiras. Os protestos são organizados por centrais sindicais, como a CUT, CNTE e outras centrais aí. Também a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Em São Paulo, onde é esperado o maior protesto, a concentração será na Avenida Paulista às 4 da tarde. No Rio de Janeiro, o ato vai ser às 16 horas na Candelária. A capital paulista amanheceu sem ônibus e metrô. Os ônibus do transporte urbano voltaram a circular por volta das 8 horas, como anunciado pelo Sindicato dos Trabalhadores. Os trens do metrô começaram a funcionar parcialmente na região mais central da cidade a partir das 6h30. A paralisação é de 24 horas. Já os trens de todas as linhas da CPTM circulam desde cedo. O congestionamento bateu recorde nas principais vias da cidade no período da manhã. E é um resumo aí de todas as outras cidades, todas as outras capitais e também os diferentes estados, mostrando que o povo está descontente, na verdade, com o que está acontecendo com o Brasil, com relação à reforma trabalhista e à reforma da Previdência. Uma preocupação muito grande por parte dos trabalhadores, que têm a preocupação de ter os seus direitos afrontados. Essa questão dos 49 anos de contribuição para poder aposentar integralmente pelo INSS é uma coisa que realmente preocupa e preocupa muito. Não só esta, mas como outras medidas que estão previstas aí nessa reforma. Aí o próprio ministro Henrique Meirelles falou assim que sem a reforma previdenciária o Brasil entra em insolvência. Interessante, Titonelli, ele não fala no combate à sonegação, né? Não fala, por exemplo, nos impostos sobre grandes fortunas, não fala em outras alternativas. Tem listas aí circulando pela internet que mostram que a Previdência não é todo esse problema, não, desde que houvesse uma cobrança mais efetiva dos grandes sonegadores, e não são poucos, né? São 13 horas e 41 minutos, vamos a mais informações aqui na Cidadania, antes mandando um abraço para todos os amigos que já acessaram nossa página, como a Marisa, a Michele, o Mauro Gonçalves, o Marquinhos Benoli, o Chico Sanches, o Hélio Pereira, o Flávio Norberto, o Márcio Alexandre Mourão Matias, também a Valéria Valim Coutinho, Fabiana Ubinha Almeida, Lúcia Oliveira, Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, lá de José Bonifácio, estado de São Paulo, Paulo Scomov, que está agora lá em Araçoiaba da Serra, o Geriel Palmeira, que está lá em Cerqueira César. Obrigado aí a todos por acompanhar a nossa programação. A gente volta a Brasília com mais informações da EBC. horas da manhã, cerca de 1.500 pessoas ocupam o Ministério da Fazenda aqui em Brasília como parte do dia de protestos contra a reforma da Previdência. São pelo menos 10 movimentos sociais que apoiam a ação, que no momento está pacífica, apesar de alguns vidros do Ministério terem sido quebrados. Os manifestantes estenderam bandeiras na janela do prédio e pretendem ficar o dia todo no local. Hoje, o dia será de protestos em todo o país, como o Dia Nacional de Mobilização e Paralisação contra a Reforma da Previdência. Os manifestantes alegam perda de direitos com a reforma, que é considerada prioritária para o governo. Em tramitação na Comissão Especial da Câmara, já recebeu 146 emendas e deverá ser votada na comissão até meados de abril. De Brasília, Priscila Mazenotti. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 43 minutos. Vamos a mais informações aqui, direto dos nossos estúdios da Cidadania FM. E o Marquinhos mandou aí um link, né, sobre os protestos que estão acontecendo em todo o Brasil. E realmente a movimentação tem sido bastante acentuada, mostrando que a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, longe de ser o consenso, é uma grande preocupação da classe trabalhadora em todo o Brasil.
às 13h44. Vamos agora à lista de Janot, né? A lista de Janot, que foi tão esperada, e o jornal Estado de São Paulo traz aqui que pessoas de todos os partidos acabaram sendo citadas. O Procurador-Geral enviou ao Supremo 320 pedidos com base nas delações premiadas de 78 executivos da Odebrecht. E na primeira parte do Estadão tem aí os citados senadores José Serra, do PSDB, Aécio Neves, do PSDB, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro, o Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, também os ministros de Temer, Aloysio Nunes, que é do PSDB, ministro das Relações Exteriores, Bruno Araújo, ministro das Cidades, ele é do PSDB também, o Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, ministro-chefe da Casa Civil, e Gilberto Kassab, PSD, ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com base nas delações de 78 executivos do Odebrecht, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF 320 pedidos de investigação, incluindo 83 solicitações de novos inquéritos políticos. Janot citou ao menos 5 ministros do governo Temer, também outros membros do partido, conforme já citei, e também faltou aí citar o Romero Jucá, Renan Calheiros, que são do PMDB, o Edson Lobão também foi citado. Enfim, a lista é quase interminável. Além de solicitar a abertura de 83 inquéritos do Supremo, Janot espalhou a Lava Jato pelo país ao desmembrar os temas e fazer 211 pedidos de redistribuições de trechos da delação. Realmente enorme a lista aí, e a Folha também traz que a lista de Janot incluiu 10 governadores. O volume de casos acaba preocupando os tribunais aí, na verdade, né, em todo o Brasil. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, foi informado que haverá os casos de 10 governadores incluídos também na lista de Janot, como foram apelidados 83 pedidos de abertura de inquérito registrados pelo Procurador-Geral da República. O tribunal, o volume supereminentemente alto de processos, já preocupa. Avalia-se que não é apenas o Supremo que ficará sobrecarregado com os pedidos de abertura de inquérito. O STJ é a instância responsável por julgar processos contra governadores, quem for o privilegiado nesse tribunal. Antes foram esses casos, devem ser antes liberados pelo ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato, substituto aí do Teori Zavascki, que morreu e ninguém mais fala da morte do homem, Titonelli. E o Teori Zavascki, né? Ficou com um acidente mesmo, não houve nada além disso? Pois é. Os nomes das pessoas atingidas pelos pedidos da Procuradoria permanecem sob sigilo. Em nota, o órgão informou que Janot solicitou ao ministro Fachin o fim do segredo dos documentos, considerando a necessidade de promover transparência e garantir o interesse público. As investigações são relacionadas a esses depoimentos dos 77 ou 78 executivos da Odebrecht. No entanto, mais um delator da Odebrecht, cujo acordo foi homologado pelo tribunal. São executivos e executivos, incluindo Emília e Marcelo Odebrecht, que trataram em acordo com a Justiça sobre o julgamento de propina e entrega de dinheiro por meio de Caixa 2, com o objetivo de reduzir as penas nos processos de Lava Jato. Aliás, ontem, no jornal de ontem, né, o Emílio Odebrecht, que é o dono da Odebrecht, né, o pai do Marcelo e filho do Norberto, Caixa 2 sempre foi reinante no país. Tá? Diz aí que não é de hoje, não foi inventado hoje, e Caixa 2 sempre existiu, e como ele diz, até pelo menos 2014, 2015, era hábito os políticos exigirem o Caixa 2 e depois os próprios empresários exigirem também, para empregar dinheiro para a campanha, a omissão dos seus nomes. O site UOL traz aí todos os nomes, né, das pessoas, dos políticos atingidos, e após o fim da investigação, caberá à Procuradoria denunciar ou não os envolvidos.
No caso de denúncia, o STF tem de avaliar se aceita transformar o político em réu em um processo no tribunal. Os pedidos mencionam, dependendo do inquérito, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, entre outros. É a famosa lista de Janot. 13 horas e 49 minutos, voltamos a Brasília com mais informações. Na lista, com os 83 pedidos de abertura de inquérito do Procurador-Geral da República ainda não foram divulgados, o sigilo ainda não foi aberto, mas os políticos e os partidos já se anteciparam e divulgaram comunicados sobre o assunto. A presidência do Senado, diante da informação de que alguns de seus membros vão estar nessa lista, afirmou que a Casa recebe com serenidade e confiança na Justiça os pedidos de investigação. E acrescentou, esses pedidos de investigação não convertem investigados em réus e nem são sentenças proferidas. O PMDB também divulgou uma nota dizendo que apoia as investigações e reafirma a necessidade de se esclarecer a verdade dos fatos, assim como o PSDB, que afirma sempre ter defendido as investigações por considerar que esse é o melhor caminho para esclarecer eventuais acusações. O próprio presidente do partido, o senador Aécio Neves, afirmou que buscou apoio para vários candidatos, sempre dentro do que determina a lei. O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, também se antecipou à quebra do sigilo e disse que seus advogados foram acionados para pedir acesso ao conteúdo da delação da Odebrecht no que lhe diz respeito. Já o ministro das Cidades, Bruno Araújo, esclareceu que pediu doações para várias empresas, inclusive para a Odebrecht, mas sempre de acordo com a legislação eleitoral. Diz ainda que manteve uma relação institucional com todas as empresas. De Brasília, Priscila Mazenoni. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Obrigado aí ao Edilson Pereira e também José Sossai, que entraram na nossa página, a Sueli Alarcão Benini também. Obrigado aí a todos os amigos que estão acompanhando o nosso programa 60 Minutos. Vamos às últimas manchetes. Gasto com salário de servidores sobe 10% e supera teto. Governo ignora se 2/3 dos casos são realmente de febre amarela. Citando aí, aqueles que são suspeitas, acabaram não sendo ainda confirmados. Quase 2/3 dos casos notificados de febre amarela no país ainda estão sem definição. Desde janeiro foram concluídas análises de 504 registros, sendo 379 confirmados e 125 descartados. Outros 927 casos suspeitos continuam sob investigação. Uma foto aí da garotada lá em Varginha, fazendo uma selfie com o goleiro Bruno, viu? Aquele que matou a Elise Samúdio. Que coisa bárbara, não? Pois é, são coisas que acontecem nesse Brasil. E também, deixa eu dar uma olhadinha nas manchetes do site UOL. E daqui a pouquinho estarei anunciando as últimas atrações aí do nosso 60 Minutos. O jornalismo por inteiro, o jornalismo com credibilidade. Já são 13h53. Hoje é dia do consultor, né? Então nós vamos mostrar uma matéria daqui a pouquinho que fala aí exatamente dessa efeméride. Bonita essa palavra, não? Efeméride. Vamos lá então as manchetes do site UOL. Chefes de poderes se unem por reforma política em meio ao debate sobre Caixa 2. Agora está todo mundo querendo aí essa tal de anistia do Caixa 2. São manchetes aí que estão exatamente
na nossa frente aqui no site UOL. Vamos a essa matéria, o Titonelli, sobre o Dia do Consumidor, a gente volta já já. Vamos lá. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Dicas para incentivar os pais e familiares a proteger as crianças da publicidade camuflada de entretenimento veiculada na internet estão sendo divulgadas hoje no Dia do Consumidor. A campanha do Instituto Alana, a ideia da iniciativa lançada nas redes sociais é ampliar a reflexão sobre os impactos nocivos da publicidade direcionada às crianças. A internet deve ser um espaço de respeito aos direitos da criança e adolescente, da não utilização da criança como ferramenta mercadológica, nem como alvo do mercado para venda fácil de produtos, se valendo da deficiência de experiência de julgamento da criança, conforme prevê o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Godoy considera importante lembrar que já existe um entendimento dos legisladores brasileiros de que a publicidade direcionada ao público infantil, seja por meio de TV, rádio, jornal ou internet, é abusiva e ilegal por resultar no estímulo ao consumo precoce. De Brasília, Márcia Vongon. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h56, desembargador disse que deve julgar caso de Bruno, o goleiro Bruno, ainda este ano. O governo anuncia na próxima quarta se aumentará impostos dos Meireles. Olha o apresentando o Meireles aí. Tá, vai resolver se aumenta impostos ou não. Uma Kombi com Atari, lembra do Atari? Vende cerveja e fatura R$40 mil em São Paulo. Pois é. Esse pessoal gosta quando esse revival, né, dessa lembrança do passado. Nós vamos mandar um abraço aí para o pessoal da UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, no 800 3732-3264, das 7 às 18, segunda a sexta-feira, lá pertinho da Santa Casa, Ressonância Magnética. E também NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997-611501. Nós vamos mostrar dois temas ainda. História hoje falando da trajetória do grande Tim Maia e uma entrevista médica hoje sobre o que é mielofibrose. Essa matéria é da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Uma boa tarde a todos. Obrigado aí por todos aqueles que acompanharam o nosso trabalho e amanhã a gente volta. Até lá. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Há 19 anos morria no Rio de Janeiro o cantor, compositor e instrumentista Tim Maia, responsável pela introdução do soul na música popular brasileira e considerado um dos mais populares artistas brasileiros das últimas décadas. Sebastião Rodrigues Maia, ou simplesmente Tim Maia, nasceu e foi criado no bairro carioca da Tijuca. Teve uma infância bastante pobre. Caçula de 12 irmãos, ainda criança, trabalhou como entregador de marmitas para ajudar nas despesas da casa. Aos 8 anos, já cantava no coral da igreja. Ainda pequeno, fez contato com outros jovens que viriam a ser grandes cantores, como Jorge Benjor e Erasmo Carlos. Em 1957, fundou o grupo The Sputniks, do qual fez parte Roberto Carlos. 2 anos depois, se mudou para os Estados Unidos, onde teve seus primeiros contatos com a soul music. Na América, acabou preso e deportado por roubo e porte de drogas. Seu primeiro disco, intitulado Tim Maia, foi gravado em 1970. Neste trabalho destacam-se Azul da Cor do Mar e Primavera, canções que fizeram do disco um dos mais vendidos daquele ano. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. O sucesso continuou nos anos seguintes, com o lançamento de músicas como Não Quero Dinheiro e Gostava Tanto de Você. Não sei por que você se foi tanta saudade que eu senti.
Entre 1974 e 1975, fez parte da doutrina cultural racional, período em que lançou outros 2 discos sem grande aceitação do público. Desiludido com o movimento religioso, Tim Maia voltou ao seu estilo anterior, retornando às paradas de sucesso com canções como Descobridor dos 7 Mares e Me Dê Motivo. Com seu balanço contagiante, recebeu do seu amigo Jorge Benjor o apelido de Síndico do Brasil na música W Brasil. O uso constante de drogas e o excesso de peso começaram a prejudicar a sua saúde no início da década de 1990. Avesso ao regime e remédios, morreu após 2 paradas cardiorrespiratórias no dia 15 de março de 1998. Tim Maia deixou um amplo legado para a música popular brasileira. Entre prêmios e homenagens, destaque para a conquista do prêmio Sharp por 4 vezes na categoria de melhor cantor. A estátua em sua homenagem em bronze, inaugurada em junho de 2015 na Tijuca. História hoje, produção Renato Lima, apresentação Márcia. Estamos encerrando aqui os 60 minutos, a pedido do Júlio Matias. Um abraço aí para o Rodolfo Rosseto, que ouve a gente todos os dias. Um abração, Rodolfo Rosseto. Um abraço para todos. Também o Aguinaldo Pedroso, que acabou de entrar agora. E a gente agradece a todos aqueles amigos que foram bastante amigos e amigas que acessaram o nosso programa hoje. E amanhã a gente estará de volta. Programação da Cidadania, com a Suzy Bonan também acabou de entrar agora. Nós estamos encerrando a participação no Face nesse momento, e a rádio continua com a programação. Tem uma entrevista interessante agora sobre mielofibrose, uma doença aí não muito comum, mas que é interessante a gente divulgar, tá ok? Boa tarde a todos, amanhã de volta aqui no Face, na rádio, também no seu celular, na internet. Um abração a todos e a todas.